Final do século XX, né, final da década de 90, muita gente, e eu falo, não é o tio, o primo lá da família, do grupo de família, não. São pesquisadores renomados, né? Acreditava que o mundo ele, ele ia ficar bem mais estável, né? Mas isso não aconteceu. Por quê? Né? Se a gente observar, havia um clima no final do século XX, falando assim, ó, o tabuleiro acabou, a gente não vai ter momentos de instabilidade, uma determinada ordem vai se manter, né? Serena, em paz, né? Só que se a gente voltar mais um pouquinho na história, vamos lá no ponto de virada. Vamos lá falar da queda do Muro de Berlim. Vamos pensar na integração econômica, acelerando, né, depois da dissolução da União Soviética. Vamos pensar na internet, né? Internet era uma coisa de grandes laboratórios e veio para as nossas casas. Aliás, hoje para a palma da nossa mão, né? E tudo isso numa velocidade constante pós 1990. Na época a gente tinha um sentimento, eu era menino, mas já gostava de ficar antenado em política, em assuntos relacionados. E a ideia é que tinha, ok, né, aquela grande disputa, né, ideológica, ela acabou, né? Aliás, eu gosto até hoje de ficar vendo propaganda ideológica, Estados Unidos, União Soviética, da época da Guerra Fria. É bem interessante. Enfim, acabou. A partir de agora, a gente só vai ter crescimento, comércio, tecnologia, né? Como eu falei, não era um sentimento só de conversa de bar. A gente teve autores que fizeram teses famosas sobre isso, né? A gente tem, né, talvez a mais conhecida e a mais incompreendida, tadinha, talvez seja a teoria do fim da história, né, do Fukuyama, né? Com a ideia de que basicamente, né, usando as minhas palavras, não necessariamente a palavra do autor, mas que a democracia liberal e a economia de mercado, ela tinha vencido, eles tinham vencido aquele modelo dominante, né? E com isso, os grandes conflitos perderiam sentido, né? Não era, não era bem o fim dos acontecimentos, né? Como alguns aí, era o fim de uma disputa central, né? Só que basicamente o mundo que interpretou entendeu o seguinte, ó, agora acabou o perigo. Acabou a Guerra Fria, não temos mais União Soviética, né? O Francis Fukuyama acabou a história porque acabou o perigo. Não era bem assim. E a gente vê hoje que mais ainda nem essa ideia, né, da perda de sentido de conflito ideológico já foi ultrapassada. Isso está voltando cada vez mais. Tinha ideia também do momento unipolar, né? Tô tentando lembrar o autor, acho que era. Eu sou péssimo com nome meio alemãozado, acho que era Kratzhammer, se eu não me engano. Eu não, Krauthammer, não me recordo o nome exatamente, mas ele botava os Estados Unidos como uma potência única, uma supremacia militar, financeira, tecnológica, né, e que eles iriam impor a ordem, ou pelo menos iam arbitrar a bagunça. No começo, os Estados Unidos tentou manter ter essa posição. 2003, por exemplo, foi houve aquela operação no Iraque, até onde faleceu o Sérgio Vieira de Mello, né?
que basicamente o Conselho não queria, né, que a ONU entrasse nisso. Os Estados Unidos falou basicamente, ó, quem é que financia, então vamos fazer, está decidido, né? Mas a gente vê que isso já está tendo uma... Tinha também uma crença muito forte, até baseada numa teoria das relações internacionais. Até gosto bastante desses autores, o Keil Haine e o Joseph Nye. Ele tem um livro, o Joseph Nye tem um livro, faleceu recentemente, tem um livro interessante chamado Compreender os Conflitos Internacionais, bem legal. Ele falava basicamente assim, com o crescimento da interdependência, né, nós teríamos, né, por conta da economia política internacional, nós teríamos, consequentemente, menos guerras, né? Basicamente, né, alguns outros autores falavam que democracia liberal não vai guerrear entre si, né? Ou seja, a gente, na prática, isso tudo, com licença, isso tudo acabou se combinando com o consenso de Washington, né? Abertura, privatização, vejamos aí os dois governos, Fernando Henrique Cardoso, é, globalização como rota natural, parecia que estava tudo indo para uma espécie aí de administração técnica do mundo, né? Como eu já falei, que crise seria acidente, não ia ser um ambiente comum, né? Era praticamente irresistível na época a gente pensar como, né, eu imagino como empresário, na época eu era um adolescente, mas pensar, bom, agora a gente vai pensar em eficiência, escala, né? Agora é só buscar mercado, reduzir custo, né? Política internacional, acho que vai ser um incômodo secundário, né? Depois de anos de Guerra Fria. Só que, meus amigos, meus senhores, a história não aceitou o roteiro. A história resolveu se transformar em Wes Anderson e fazer um roteiro completamente louco. A história, por pouco, não se transformou, se é que não vai se transformar, num Quentin Tarantino. Né? Então, o roteiro mudou. Né? O mundo mudou o tipo de instabilidade. Né? Ele está indo, ele está no momento de instabilidade crônica, um monte de frentes, né? Muitas delas simultâneas, choque de segurança, choque financeiro, né? choque, choque tecnológico, por que não? Né? Então, qual que é a pergunta que eu faço para o empresário? Né? Pergunta não, melhor observação. Se a gente notar que quando isso tudo, né, fica frequente, todas essas crises, a palavra crise ela deixa de ser uma exceção e vira uma paisagem. Nós temos mais de 1000 conflitos de proporções relevantes ocorrendo no mundo ao mesmo tempo. Né? Nós temos, se a gente observar por outras vias, uma nova modalidade de Guerra Fria. Alguns arriscam até falar já em um prenúncio de uma terceira guerra mundial, que hoje não é no campo militar especificamente. Ele se desenvolveu para outros campos da soberania digital, da tecnologia. Até o Papa Leão XIV, semana passada ou retrasada, comentou, ó, do jeito que tá, a gente está indo, a gente está começando por outros meios uma terceira guerra. Saiu em alguns noticiários, eu achei bem interessante, né? Então, pessoal, o normal, ele mudou. E quem continua operando no mapa antigo vai continuar tomando decisão errada, vai continuar derrapando, tá? A promessa de estabilidade falhou.
A globalização, ela criou eficiência, mas ela também criou dependência, né? Ela, ela tornou, né, uma situação em que qualquer um elo numa cadeia, né, numa cadeia produtiva, numa cadeia negocial, ele se quebra por guerra, por sanção, por cyberataque, né? Vide recentemente alguns cyberataques que se fala na boca pequena, embora tenha sido negado, na própria Europa, né? Veja algumas quedas de, de algumas empresas de tecnologia que foram bem estranhas aí nos últimos anos, né? O poder, ele não desapareceu, ele só mudou de linguagem, né? Hoje você não fala basicamente em tanque e território como era, né, no modelo anterior. Agora é regra, é padrão, é controle de tecnologia, é sanção financeira, controle de dados. A geopolítica, ela ficou, como eu falei mais cedo, uma coisa mais administrativa, né? E justamente por isso ela é mais traiçoeira para a empresa. Porque agora ela chega como contrato, ela chega como compliance, ela chega como banco travando aí algum tipo de pagamento, seguradora mudando cobertura, recentemente. Bom, a gente vai deixar para mais tarde para falar disso. E a questão da ordem única, né? A ideia, né, que se tinha de uma ordem global, de uma ordem única, né, de uma globalização homogênea, a gente está observando que parece sendo um pouco deixado de lado, ou pelo menos, né, relativizado em nome de uma reorganização por blocos, com zonas de influência, com exigência diferente, com padrões diferentes. A gente vê, eu vi hoje a notícia, é, a discussão, na eterna discussão de mais de 26 anos, ou 25, 26 anos, do acordo Mercosul-União Europeia, né? Que agora está começando a ser votado. Tem países que estão contra, né? Se a gente, se a gente der uma olhadinha na estratégia de segurança, né, dos Estados Unidos, saiu semana passada, é um PDFzinho de 33 páginas. A gente vai ver que ele fala várias vezes, né, em compartimentação, né, se a gente for tentar entender, e fala de uma maneira negativa em relação à ideia da globalização e do globalismo, tá? Então, pessoal, onde que essa ideia, esse slide aparece no nosso negócio? A gente precisa parar de pensar, né, no mundo como notícia e começar a pensar como planilha. Se o mundo está mais instável, ah, a gente percebe isso basicamente em cinco lugares aí, bem conhecidos, que é o custo, o prazo, o contrato, o câmbio, o financiamento e a questão da responsabilidade, da responsabilização. Ou seja, nós não precisamos virar geopolíticos, né? O empresário, ele tem que aceitar hoje que a geopolítica virou uma parte, como que eu dizer, uma parte fundamental, né, do ambiente operacional.